Meus amores, ou boa tarde, boa noite, eu não sei o momento exato que vocês vão assistir essa videoaula, mas sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a gente vai dar continuidade sobre a classificação das plantas. Pois é, na aula passada a gente não conseguiu concluir este assunto. Na aula anterior a gente estudou, sobre a classificação das plantas, a gente deu início e a gente estudou sobre as criptogamas, a gente viu que elas se dividem em 3 grupos, que são as algas, as briófitas e as pteridófitas. A gente pode estudar aí sobre este grupo, mas a gente não pôde estudar, não deu tempo de estudar sobre as fanerogamas, que são as gimnospermas e as angiospermas. E hoje a gente vai estudar sobre este grupo, as fanerogamas. A gente estudou também na aula passada sobre as briófitas e a gente descobriu que, na verdade, as briófitas elas se dividem em 3 filos distintos de plantas e a gente falou sobre elas, sobre as hepáticas, sobre os antóceros e sobre os musgos. A gente conheceu um pouco mais sobre esses 3 filos distintos, de plantas. E hoje, como eu falei, a gente vai dar continuidade falando sobre as fanerogamas, que são as gimnospermas e as angiospermas. Bom, vamos começar falando primeiramente sobre as gimnospermas. Na evolução das plantas, as gimnospermas foram as primeiras a apresentar adaptações que permitiram sua independência da água para a reprodução sexuada. Nesse grupo surgiram os órgãos de pólen, estruturas que contêm o gametófito masculino imaturo, protegido por um envoltório resistente. Assim protegidos, esses gametófitos eles podem ser transportados pelo vento e ao entrar em contato com os gametófitos femininos, germinam, formando então o tubo polínico. Outra condição que trouxe vantagem à expansão das gimnospermas no ambiente terrestre foi o surgimento do óvulo, que após a fecundação dá origem à semente, espermas, como a gente estudou na aula anterior, que esperma significa semente. Na flora atual, há 4 filos ou divisões de gimnospermas. E a gente vai estar estudando sobre esses filos agora, O primeiro filo é a Cicadoptas. São cicas, segundo o maior grupo atual de gimnospermas. Tem estruturas reprodutivas muito evidente entre as folhas no ápice da planta. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre este filo, Cicadopta. O segundo filo é a Ginquidopta, Esse filo é representado por uma espécie vivente, Ginkigon, uma árvore que pode chegar até 30 metros de altura e que tem folhas em formas de leque, como vocês podem estar observando aqui, nas folhinhas dela. Ela tem formato de um leque, O terceiro filo é a Genitopta, Esse filo inclui a épidra, que pode ser encontrada em região árida de todo o mundo. Produz efedrina, utilizada na medicina como descongestionante. E vamos estudar agora sobre o último filo, que é o filo da Coniferopta. Este filo abrange os pinheiros e as sequoias
é um filo de gimnospermas com maior número de espécies. No Brasil, a espécie mais conhecida é o pinheiro do Paraná, ou a chamada araucária, planta predominante na mata de araucária. Meu nome difícil de falar, hein? Que ocorria desde o Paraná até o Rio Grande do Sul. Atualmente, essa mata está reduzida em função da exploração da madeira dessa árvore. Outra espécie conhecida é o pinheiro, né, do gênero Pinus, que é introduzido com sucesso no Brasil. Inicialmente ele era utilizado apenas para ornamentação, né? Mas com o passar do tempo e atualmente ele não é utilizado apenas para isso, né? Mas também é cultivado pelas indústrias de móveis, de celulose e de papel. Bom, a gente já estudou, né, neste momento sobre as gimnospermas, então vamos dar início sobre as angiospermas. Atualmente é o maior grupo de plantas com cerca de 235 mil espécies. São exemplos de angiospermas. Eu trouxe aqui a mangueira, a laranjeira, o coqueiro e a bananeira. São exemplos de angiospermas, né? Vamos conhecer agora os elementos que compõem a flor. Os vestígios florais são um conjunto de folhas modificadas e formam as seguintes estruturas que a gente vai conhecer neste momento, né? O cálice aqui é o conjunto de sépulas geralmente verdes, como vocês podem estar aqui, ó. O cálice é um conjunto de sépulas que geralmente ele é verde, mas pode apresentar de outras cores também, né? O androceu, eu vou falar primeiro da corola. Só lembra do carro, né? Mas corola é um conjunto de pétalas que podem ser de diversas cores também. Mas é um conjunto de pétalas. Lembrando, o cálice é um conjunto de sépalas, que geralmente é verde, e a corola é um conjunto de pétalas. Agora vamos falar sobre o androceu, que é o conjunto reprodutivo masculino da flor. O androceu ele é formado pelos estames, que são folhas modificadas e cuja extremidade diferencia-se a antera, no interior da qual estão os grãos de pólen. Então, o androceu ele é formado pela antera e pelo filete. Já o geniceu ele é formado pelo estigma. Na verdade, o androceu ele é formado pela antera e pelo filete, e o geniceu ele é formado pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. Como vocês podem estar observando aqui, estigma, aqui está a setinha para vocês saberem, né, diferenciar e saberem localizar cada um. O geniceu é formado por um ou mais pestilos, ele é o conjunto reprodutivo feminino da flor. Os pestilos é formado por uma ou mais folhas modificadas, chamadas carpelos, que se fundem dando origem às duas partes. O ovário, que contém o óvulo, que desenvolve o gametófito feminino, que forma a oosfera, gameta feminino, né? E uma porção alongada chamada estilete, o ápice é o estigma. Os vestículos florais são as sépulas, pétalas, estames e pestilos. Qualquer um dos quatro pode formar
pode faltar, na verdade, qualquer um dos quatro, seja sépalas, pétalas, estame ou pistilo, pode faltar. Mas sempre tem que ter pelo menos ou estame ou pistilos. Quando estames e pistilos ele ocorrem na mesma flor, dizemos que eles são hermafroditas. Eu trouxe aqui as duas flores, né, para vocês estarem observando, já com a setinha. Quando as flores elas não são hermafroditas, caso apareçam flores masculinas e femininas em uma mesma planta, essa espécie é chamada de monóica. Se houver indivíduos só com flores masculinas ou só com flores femininas, a espécie é chamada de dioica. Nas gimnospermas, elas polinizam apenas pelo vento. Eu trouxe aqui a fotinha, tipo o vento, né, batendo, né, na planta, é uma forma de polinizar. Mas já nas angiospermas, a polinização ela pode ocorrer por meio de insetos, por meio de aves e por meio de morcegos. Insetos, aves e os morceguinhos. Nesses casos, as flores são vistosas ou apresentam odor característico que atrai os animais. As flores geralmente têm nectários, estruturas que produzem o néctar, um líquido nutritivo que serve de alimento para insetos, pássaros e morcegos. Ao se alimentarem do néctar, esses animais atuam como elementos polinizadores. E aí eu trouxe para vocês aqui as formas de propagação vegetativa, né? Exemplos de formas. O ser humano ele desenvolve vários mecanismos de propagação vegetativa. E eu quis trazer para vocês exemplos, né? Como é o caso da estáquia, né? Que é a reprodução por meio de estacas, que são ramos caulinares cortados, contendo gemas. Aí aqui a fotinha para vocês verem. E o mergulha, que mantém a parte de um ramo da planta enterrado até que se forma a raiz. Como vocês podem ver aqui, né? Mantém uma partezinha enterrada até formar a raiz. A alpórquia, ela faz um pequeno corte em um ramo, colocando nesse local terra úmida, como vocês podem estar vendo aí, envoltada por um saco ou por uma lata presa ao ramo. Neste caso aqui, está envoltada por um saco. E por fim, temos as enxórtia, né? É o transplante de uma muda chamada cavaleiro em outra planta provida de raízes denominada cavalo, né? Então, a enxértia é o transplante de uma muda. Pois é, meus amores, estamos finalizando mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa, que vocês possam ter um dia abençoado, iluminado por Deus. Então, só gratidão pela presença de vocês, ok? Um meu muito obrigado e até mais!